Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula da nossa matéria Decisão e Informação na Gestão Pública. Nessa aula vamos trabalhar duas teorias importantes, né, no âmbito da decisão na gestão pública, que é a teoria dos jogos e a teoria do prospecto, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui a nossa tela. Então, tá aí para vocês, tá, pessoal? Então, hoje, nessa aula, vamos trabalhar a teoria dos jogos e a teoria do prospecto, né? Então, inicialmente, né, por muito tempo debateu-se isso aqui, ó, papel do gestor, né? Qual é o papel do gestor? Será que o papel do gestor é meramente burocrático? Será que o gestor público ele apenas vai atuar como um mero assinador de documentos, um mero seguidor de protocolos, né? Será que é apenas isso, né? Então, nós temos modernamente buscado aí numa visão de um gestor e um novo papel, né, como arquiteto de incentivos, né? É interessante essa palavra aqui, arquiteto, né? O arquiteto é aquele que, antes da construção de uma casa, de um prédio, né, ele vai planejar, certo? Inicialmente, como se dará a execução, né, dessa construção. Então, o gestor hoje moderno, ele não é um mero burocrata, né? Ele tem que atuar, sim, com um dinamismo muito maior, né? E ser, como está aí no slide, um incentivador. Então, pessoal, na visão tradicional, certo? Temos a gestão por comando e controle, né? Então, aquele gestor que ele simplesmente mira em comandar e controlar, ó, foco exclusivo no texto legal e na punição, né? Então, aquele cara que é extremamente legalista e fica todo o tempo buscando justamente o quê? Punir. Olha, aquele ali que não obedeceu determinado protocolo vai ser punido. Não que a obediência à lei, não que a sanção administrativa tem que acabar, ou tem acabado de forma alguma, né? Elas devem estar presentes, né? Mas o que não pode é ser o foco, né, da gestão pública, isso, tá? E aí, numa visão mais contemporânea, numa visão moderna, né, temos aqui um escopo, né, um objetivo de gestão de arquitetura de escolhas, né? A atividade estatal é um encadeamento ininterrupto de escolhas sob incerteza, né? Então, há essa incerteza, por mais que haja a busca pela certeza sempre, mas você não tem como prever o futuro, né? Na gestão pública, imprevistos acontecem, né? Às vezes, vocês já vão estudar isso em administração financeira orçamentária, né? Pode ter um contingenciamento orçamentário, né? Uma despesa que foi empenhada, esse empenho ele pode ser suspenso, né? Através desse contingenciamento, tá? Então, é toda uma gama de situações que pode acontecer naturalmente. Então, isso tem que ser levado em consideração, né? Ó, aí fala que a eficácia de uma norma não depende apenas da lei, né? Mas de como os agentes antecipam a fiscalização e como também eles calculam o custo-benefício, né? Esse ato de antecipar a fiscalização é justamente o quê? No decorrer da execução da política pública, no decorrer de uma execução orçamentária, o gestor proceder ao devido acompanhamento. Até porque a execução do orçamento público ele pode sofrer naturalmente adequações, né? Adequações que podem ser necessárias acontecer. Você vê o plano plurianual mesmo aqui do Tocantins, ele já recebeu duas ou foram três outras leis adequando, né, o mesmo, né? O plano plurianual quadriênio 2024 a 2027, né? Então, ano que vem já vai ser debatido o novo plano plurianual que vai entrar em vigor em 2028, né? Vai ser 28, 29, 30, 31, tá? Então, pessoal, essa visão mais moderna de uma gestão pública é importante, tá? E aí, ó, nós temos duas lentes da decisão pública, né? Temos aqui a teoria dos jogos, né? Numa visão de estrutura macro, né? Então, mapeio que as interações estratégicas entre
agentes racionais e as falhas informacionais do sistema, né? Então, a teoria do jogo é justamente essa lógica, né? Como está aqui do jogo de xadrez, né? Tá? Então, há esse mapeamento, né, das estratégias, né, entre os agentes, né, entre os agentes públicos, como também a análise de possíveis falhas que podem acontecer, né? Já a teoria do prospecto, que é uma visão micro, tá? Explica o que? O comportamento real, as emoções, os limites da racionalidade humana dentro dessas estruturas. Então já mexe com o humano, né? O material humano mesmo, a teoria do prospecto, tá? E aí, pessoal, nesse âmbito nós temos a independência estratégica, né? E o equilíbrio de Nash, tá? Então, olha só, o Estado, ele não joga contra a natureza, ele joga contra agentes que antecipam seus movimentos, né? Desculpa. Então, temos essa lógica. Então, o equilíbrio de Nash ocorre quando nenhum jogador ele tem incentivo para mudar a sua estratégia unilateralmente. Então, nós temos aqui, ó, nesse equilíbrio, de um lado, os cidadãos, né? Aí temos aqui o Estado e temos os órgãos de controle, né? Como, por exemplo, um órgão de controle, professor, TCU, né? Tribunal de Contas da União. Temos o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, né? Temos as assembleias legislativas, temos o Congresso Nacional, né? Temos por exemplo, a CGU, a Controladoria Geral da União, temos o próprio Ministério Público, né, como também, que funciona como órgão de controle, né, claro, tá? Dentre outros, também temos o âmbito do controle interno, né, também os órgãos de controle interno. Então, pessoal, qual o problema aqui? É o equilíbrio, né? Subóticos, né? Subóticos. Então, aqui a corrupção sistêmica ocorre quando ser honesto sozinho traz prejuízo individual, mesmo que a honestidade coletiva seja o ótimo social, né? Então, a corrupção sistêmica é algo que abala o Brasil, né? Muitos e muitas décadas, né? Muitas décadas. Então, nas últimas 2 décadas, principalmente, vários escândalos de corrupção e o povo aparenta não estar antenado, né? Elege os mesmos políticos, os mesmos congressistas que estão envolvidos nesses escândalos e aparenta o povo ter esse estado de anomia, né? Não acompanha, não está atento ao que está acontecendo, né? E aqui a missão é alterar as regras do jogo, né? Que é o desenho institucional para alinhar o equilíbrio de Nash com o interesse público, né? Então esse equilíbrio aqui tem que ter como foco, tá, pessoal? Justamente isso aqui, ó, o interesse público, né? Esse interesse público que é tão buscado, tá? Tão buscado. Por isso que é importante esse equilíbrio. E aí, temos alguns dilemas clássicos na gestão pública, né? Ainda no âmbito da teoria dos jogos, né? O dilema do prisioneiro. Então, a realidade pública que envolve o que? A sonegação fiscal, né? A tentação de desertar enquanto outros pagam, né? Eu não vou pagar, né? Já ouvi falar por aí, não, sonegação fiscal é um ato de legítima defesa contra a corrupção. Mas peraí, meu amigo, é complicado. Um erro não justifica o outro. Não é porque tem corrupção que eu vou sonegar o meu imposto, o tributo. Não existe isso, né? Então, eu não concordo com essa visão aí, não, tá? E aí, ó, a solução do gestor para isso. Alterar os payoffs, né? Aumentar o custo da deserção via monitoramento e punição. Então, sonegou, tem crime, né? Existem condutas criminosas, como também punições severas, né? Com multas, né? No âmbito administrativo e outras penalidades, né? Temos também o jogo do Shimato, então a reforma, a realidade pública, que envolve o quê? Reformas impopulares, né? Onde há uma rejeição de políticas eficientes por percepção de injustiça, né? Então isso pode acontecer. Por exemplo, se eu tenho uma reforma que visa reduzir benefícios sociais, porque está onerando demais o Estado, e tendo em vista o aumento das fraudes, isso é impopular. Na verdade, vai gerar aquela percepção de injustiça, né? Tá? Então isso é impopular, né? E aí, ó,
A solução do gestor é incorporar percepções de equidade e legitimidade social no desenho da política, né? Buscar essa legitimidade social. Temos também a tragédia dos comuns, né? Então, por exemplo, o uso predatório de fundos públicos, né? Tinha um fundo público aí que era muito comum nos estados, que é o Fundo de Combate à Pobreza, né? E ele era usado para muita coisa, menos para combater a pobreza. A verdade é essa, né? Temos as emendas parlamentares, né? Por exemplo, com as famosas emenda PIX, tá? Emenda PIX, né? Que todo mundo já ouviu falar, eu acho, né? Também. E aí, pessoal, solução do gestor: governança, né? Regras de exclusão, monitoramento mútuo. Então, tudo isso, né, interfere aí, tá? Nessa. Vou falar um negócio aqui. Nessa análise. Tá, pessoal? Então, bora lá. E aí, nós temos algumas falhas informacionais, né? Quando o Estado sabe menos. Então, ó, a chamada informação assimétrica, né? Então, temos um antes do contrato, ocorre antes da contratação, isso, por exemplo, ó, em licitações públicas, onde apenas empresas de baixa qualidade técnica, com preços artificialmente baixos, vencem. Isso é muito comum no Brasil, né? Ah, não, a gente, assim, tá, beleza, a empresa que venceu a licitação, né, botou o valor mais baixo. Mas será que ela vai conseguir praticar esse valor mesmo no fornecimento do serviço ou do produto? Porque se é um valor que está muito abaixo do valor de mercado, fica inviável até para ela mesmo executar isso. Então, isso vai ocasionar futuramente um prejuízo para a própria administração pública. Por quê? A empresa contratada ela não vai conseguir dar conta, né, de bancar um negócio desse. Então, dá para perceber que ela fez de tudo para ganhar a licitação, e aí no final ela não vai conseguir, né, trazer realmente o que é que, né, fornecer um produto adequado, um serviço adequado, enfim, né? Então isso também tem que ser levado em consideração. Ainda o risco moral, moral hazard, né? Depois do contrato, ocorre depois da contratação. Ó. Por exemplo, servidor com estabilidade excessiva, que reduz seu esforço, sabendo que não pode ser perfeitamente monitorado. Isso é muito comum também, né? Infelizmente, tá? E aí, temos a problemática, né? O problema principal, a gente aqui. Então, olha só, pessoal. Nós temos aqui o cidadão, né? Temos o político, o cidadão é o principal, temos o político, que é o agente, e temos o burocrata, que é o subagente, né? Então, cada qual com objetivos divergentes. Então, é óbvio, né? O cidadão ele tem que cobrar do político, que tem que fazer, né, o seu trabalho aqui para até manter o seu voto, na verdade é essa, deveria fazer, né? E temos aqui o burocrata, que é aquele que atua diretamente na administração, né? Que é o gestor público, por exemplo, também, né? E aqui nós temos a sinalização e triagem, ó, concursos públicos e testes de integridade, né, nesse caso aqui, e nesse outro aqui, a redução de ruído, né, através de portagem, transparência, conselhos de políticas públicas, né, então, em cada nível de delegação, os interesses divergem, por exemplo, bem comum versus reeleição, versus expansão de departamento, do órgão, né, enfim. Então, transparência não é apenas ética, ela é redução de custo técnico de monitoramento. Transparência também é isso, tá? É buscar essa redução, buscar essa economicidade, né? Que é importante também, tá? E aqui dentro da teoria do prospecto, nós temos a psicologia do ponto de referência, né? Então, veja só, né? A questão da perda, né? E o ganho, tá? Então, a aversão à perda e o viés do status quo. Então, cidadãos e gestores não são puramente racionais, são humanos, né? Grupos que perdem privilégios. Então, ó, temos aumento de imposto, por exemplo, ou que lutam com mais vigor do que grupos que recebem benefícios difusos. Isso explica o que? A paralisia das reformas estruturais, tá? E aí, também temos também o efeito de enquadramento, né?
Ó, por exemplo, foco na 90% da taxa de sobrevivência gera o que é amplo apoio social, né? Então, o apoio social, a geração de valor público, ele é muito importante em toda e qualquer política pública. Uma política pública que não gera valor público, que não gera uma melhoria na vida do cidadão, ela não tem eficácia nenhuma, né? E temos a restrição ao desenvolvimento, né? Foco que é 10% da taxa de mortalidade, gera o que? Rejeição sistêmica. Então, ó, a neutralidade na apresentação de dados é um mito. O design da informação molda diretamente a aceitação social das políticas públicas. É a forma como o dado ele é repassado. O problema disso, né, de tentar enfeitar demais, que muitas das vezes termina trazendo uma sensação errada, né? A população tem a sensação de que está tudo bem, por exemplo, mas na verdade não está. E isso acontece, né? Com uma periodicidade muito grande, infelizmente, né? No Brasil. E aí, pessoal, nós temos aqui a heurísticas e vieses na máquina pública, né? Tá? Então, ó, ancoragem e contabilidade mental, ó, pega a primeira informação. Então, exemplo, orçamento do ano anterior, tá? O orçamento do ano anterior. Ó, segmentação arbitrária de recursos financeiros, ignorando a visão sistêmica, né? Esse é um grande problema também. Por exemplo, se até alguns órgãos que têm autonomia financeira, como o Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, eles encaminham a proposta orçamentária, né? Se eles não encaminharem no prazo, o Poder Executivo, que é que vai mandar a peça orçamentária para o Poder Legislativo debater, votar, aprovar, enfim, simplesmente pode repetir, né, o orçamento anterior desses órgãos com algumas adaptações, caso eles não encaminhem no prazo, né, a proposta orçamentária deles. Disponibilidade, pessoal, peso excessivo a eventos dramáticos, ó, gera o que? Um ciclo crônico de pânico e negligência na gestão de desastres, né? Isso aí também, né? Excesso de otimismo, a falácia do planejamento, ó, grandes obras de infraestrutura atrasadas e com orçamentos superestimados. Isso no Brasil também, infelizmente, é muito comum. Vocês terem ideia, no Brasil tem um cadastro de obras inacabadas, é um cadastro nacional de obras inacabadas. Como é que pode isso? Né? Obras públicas, no caso, inacabadas. Né? Já institucionaliza o fato de obras não conseguirem, né, serem finalizadas no Brasil. Já não baixa que muitas têm uma qualidade até meio que duvidosa. E ainda assim, ainda por cima, existe ainda um gama muito grande de obras que sequer chegam ao final, né? Ficam inacabadas, né? Então, solução estratégica requer uma visão externa, né? Comparar com classes de projetos similares já concluídos para desviesar a decisão, né? Quando a gente fala vieses, é aquela decisão que já é enviesada, quer dizer o que? Já tem um direcionamento. E não é bom isso. O ideal é que a decisão do gestor público ela seja fundamentada na legislação e tal, mas também na situação fática, que eles, né, não simplesmente porque ele já viu que era para ser assim, então simplesmente vai repetir aquela mesma situação. E, na verdade, concretamente falando, é outro caso, outro fato que demandaria, né, uma solução diversa, né, por parte do gestor. E aí, pessoal, arquitetura de escolhas na prática, né? Então, ó, intervenções que alteram o comportamento previsivelmente, né, sem proibir opções ou mudar incentivos econômicos, né? Então, olha só, né? Temos aqui, ó, adesão automática, doação de órgãos ou previdência complementar com descadastramento fácil, beleza? Arrecadação tributária, vizinhos pagaram seus impostos, supera ameaças de multas. Redução de carga cognitiva, ó, simplificar formulários burocráticos, pagar de o quê? Inclusão e acesso a direitos. Infelizmente, o Brasil às vezes burocratiza demais. Isso dificulta o acesso a direitos, né? E temos os jogos evolutivos e cultura burocrática. Olha só aqui, adoção de estratégia, recompensa, sobrevivência, nova cultura, observação. Então, pessoal, estratégia evolutivamente estável. A cultura não muda por decreto, mas pela alteração dos incentivos ao longo do tempo. Outro ponto, ó, se é corrupção ou procrastinação, o agente íntegro isolado sofre
pressão evolutiva para se corromper ou sair do sistema. Isso é verdade mesmo, né? O agente público que está inserido num ambiente corrupto, se ele for um cara honesto, ele vai receber muita pressão. Muito, e tem que estar muito atento, até mesmo para não ser aí, né, ser colocado dentro de uma enrascada, alguma coisa, para depois estar respondendo. Né? Ó, guerra fiscal, ó, em jogos repetidos, a solução é a reciprocidade institucionalizada, né? Olho por olho, transformando o quê? Competição predatória em soma positiva, tá? E aqui, pessoal, instituições e custos de transição, de transação, né? Então, instituições são aquelas regras do jogo que reduzem a incerteza, né? Regras ambíguas explodem os custos da transação. Então, nós vemos aqui mecanismo de compromisso, agências independentes, então, captura regulatória. Risco do regulado controlar o regulador, isso é um risco que pode acontecer. Viu que a simetria de informação, então, exige o desenho de contrapoderes, audiências públicas, análise de impacto, isso sempre contra, né, combatendo grupos de interesse, né? E temos aqui, o Estado precisa emitir sinais críveis, né? Agências reguladoras independentes funcionam como mecanismos de compromisso, limitando o quê? O poder do Estado para viabilizar investimentos, tá? E aí temos aqui uma síntese, pessoal, da teoria dos jogos, né? Teoria do prospecto. O ator aqui calculista, antecipa as ações, no caso do prospecto, enviesado, emocional, focado no contexto. O foco dos jogos aqui, estruturas macros, né, regras institucionais, e aqui estruturas micro, né, no caso, teoria do prospecto. Desenho da política, nós temos uma solidez estratégica aqui na teoria dos jogos e temos um realismo psicológico no caso da teoria do prospecto, né? Estilo de gestão, arbitragem de interesse e redução de falhas informacionais, teoria dos jogos. E no caso da teoria do prospecto, nós temos a arquitetura, né, de escolha e redução de carga cognitiva, tá? E aí, mais um ponto importante, pessoal, ética, escolha social e futuro híbrido, né? Deixa eu só... Então, hoje em dia, hoje em dia a inteligência artificial, ela é uma realidade, a IA, né? Uma realidade. Então, hoje, não tem como o gestor público ele trabalhar estando alienado da inteligência artificial, isso é impossível. E, por outro lado, temos o julgamento humano. E nesse meio, nós temos a governança justa, né, pessoal? É importante. Então, olha só, os limites da decisão, né, o teorema da impossibilidade de Aaron prova que não há método de votação perfeito, tá? Decisões requerem o quê? Deliberação profunda, não apenas aritmética. Cuidado com a cegueira ética, tem que ter cuidado com isso. Você pode vir a ser responsabilizado, né? Então, a simbiose da inteligência artificial mais o humano, né? Algoritmos processam dados massivos para anular vieses de ancoragem e de disponibilidade. E como conclusão, né, temos que a tecnologia deve, pessoal, ampliar a racionalidade, né? E o julgamento ético humano deve o quê? Impedir a mera automatização da injustiça, né? Tem que ter cuidado com isso. Então, o algoritmo, ele entra sendo o mais novo jogador da teoria dos jogos, né? Então, esse é um ponto importante. A eticidade humana tem que ser preservada, o julgamento ético humano, tá? Por mais que haja, né, um influxo tão profundo da inteligência artificial na nossa sociedade contemporânea. Bem, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Leia o material, leia os infográficos que eu coloquei lá com material complementar para vocês também. Façam a atividade, tá bom? Então era isso. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.